Bom dia, doutor Tony. Então é muito um prazer enorme te receber aqui, né. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da tua história e também um pouco sobre a tricologia, né. Eu queria que o senhor começasse me contando um pouquinho mais, assim, a tua história com a medicina, por que tricologia? Conta um pouquinho para nós. Bom dia, Carol. Um prazer estar aqui com vocês, certo? Hã, eu sou formado em medicina, né, desde 2014, certo? Antes disso, né, fazia um outro curso, nada a ver, tá, que era engenharia metalúrgica, certo? O oposto. Oposto, totalmente oposto, né? E uma coisa muito estranha, né, que aconteceu, acordei um dia do nada e eu vi que era medicina, que não tinha nada a ver com engenharia. Mas até então, ao longo da vida, não tinha tido essa vontade de medicina? Não, não era grande a vontade. Já pensei algumas outras vezes, mas, nenhuma grande vontade. Eu voltei de um estágio da Gerdau, que eu era bolsista da Gerdau inclusive, né, já estava na metade do curso, e acordei no outro dia, é medicina, né. Foi muito estranho. Então cancelei a minha matrícula da engenharia, né, eu estava na Federal do Rio Grande do Sul, cancelei a minha matrícula, né, a faculdade, e comecei a estudar pro vestibular de medicina, escondido dos meus pais, né. Que loucura, Estudava nos cafés dos shoppings, para que eles não descobrissem que eu ia estudar pro vestibular de medicina. que loucura. E aí, como é que foi depois? Conseguiu passar? Como é que foi a trajetória, então, até aqui, né? Sim, foi um ano, né, de intenso estudo, né, acabei tirando o 8º lugar geral da PUC do Rio Grande do Sul, Que legal. certo. Me formei em 2014, trabalhei muito, né, em emergência, né. Uma coisa que me traz muita satisfação, né, é ver como que a gente consegue realmente mudar ou trazer um benefício na vida das pessoas. Isso faz todo sentido para mim, né. Às vezes quando a gente toma conduta, né, a gente oferece um tratamento, né, que faz toda a diferença para ela. Que bacana. E agora por que tricologia? Por que seguir para esse nicho, assim? Sobre tricologia, né, também tem um pouco a ver o que que a gente entrega para a pessoa, o que a gente consegue mudar na vida da pessoa, né. A gente traz um resultado para diversos pacientes que eles não conseguiam imaginar que conseguiriam, certo? Tu traz a autoestima de volta à pessoa. Isso é muito gratificante, extremamente gratificante. O como eles chegam para você e depois, às vezes de um ano de um tratamento, o que tu devolve para ela é extremamente gratificante. Que bacana. E qual que é a tua história com a tricologia, né? Onde começou? Como que tá agora? Conta um pouquinho mais para nós. Bom, na verdade, tudo começou através realmente de eu ver alguns vídeos, né, na internet, alguns resultados sobre tricologia, né, que eu comecei a achar muito interessante a área, né. Comecei a ver vídeos de como as pessoas ficavam contentes com resultados e até fiquei pensando: "Bah, mas será que tudo isso aqui funciona mesmo?". Então fui começar a estudar sobre o assunto, Uhum. né. Comecei na área através de uma clínica de implante capilar, né, do inclusive padrinho da minha filha, né, me proporcionou essa grande oportunidade, né. Comecei a estudar sobre mais a fundo sobre tricologia, sobre implante capilar, né, e hoje estou aqui, né, depois de diversos cursos feitos, né, e sempre estudando. Que bacana. Mas agora vamos voltar um pouquinho atrás, né? O que que é a tricologia? Qual que é o significado dessa área, né? Acho que tem muita gente que ainda fica em dúvida, assim, o que exatamente faz, né? Bom, a tricologia, tá, é o estudo, na verdade, sobre os pelos, Uhum. tá. Então tem muita gente que entende tricologia apenas como um tratamento para cabelos, mas na verdade não, né. A gente trata também sobrancelhas,
tratamos barba, né? Hum. Diversos homens nos procuram por causa de falhas de barba, por exemplo, né? Então, é uma área mais vasta, né? E o como que faz um diagnóstico, por exemplo, nessa área? Quais exames tem que fazer? Como que é a avaliação? Tudo depende, tá? Uhum, Depende muito qual que é a queixa do paciente, entende? Então, o que hoje as pessoas mais me procuram realmente é por causa de alopecia androgenética, tá? Então, tudo depende qual que é o grau dessa calvície, certo? Depende do histórico clínico do paciente, né? Mas em base a gente pede exames de sangue, né, para detectar ah, faltas de vitaminas, deficiências nutricionais, né, algumas doenças muito relacionadas, né, à alopecia, certo? Eventualmente pode ser que tenha necessidade de uma biópsia, uhum. eventualmente, mas um dos exames mais importantes é a tricoscopia, né? Onde eu vou examinar o couro cabeludo da pessoa, né? O fio, né? A haste no caso, né? Descamações, certo? Doutor, o que que é a tal da alopecia que todo mundo fala, né? O que que pro cidadão comum entender, né, o que que é? Bom, a alopécia, tá? Ele é uma condição que faz cair os fios do couro cabeludo, cabelo ou pelos do corpo, certo? A gente classifica alopécia, tá, em alopécia cicatricial e alopécia não cicatricial, certo? Onde a alopécia cicatricial é uma alopécia realmente com uma condição inflamatória mais intensa, certo? Onde realmente o folículo ele acaba morrendo. Uhum. E de onde vem a alopecia? A pessoa é genético sempre? Ela pode surgir naturalmente? Como que é? A maioria das alopécias, ela tem alguma condição genética sim. A alopécia mais conhecida é a alopécia androgenética, Uhum. né? Essa aí realmente, hoje se sabe que existe mais de 300 genes associados. Nossa. E ela pode não ser genética? Por exemplo, eu tive um estresse muito grande, um trauma. Eu posso desenvolver alopecia também? Bom, essa é uma excelente pergunta, tá? A alopecia androgenética, ela sempre tem um componente genético, né? Até Uhum. como o próprio nome diz, né? Essa condição que tu tá me perguntando sobre a pessoa ter um estresse importante e cair cabelo, bom, é uma excelente pergunta, tá? O que que acontece? O nosso folículo, nosso fio, tá? Ele tem 3 fases de crescimento. A fase anágena, catágena e a fase telógena. A fase anágena é quando o nosso fio realmente nasce e ele cresce, vai crescendo, tá? As outras seguintes são realmente a de desprendimento da raiz e a queda do fio, certo? Então, no nosso organismo, quando ocorre um estresse muito importante, seja por deficiência nutricional, seja porque a pessoa realmente está passando por uma fase na vida muito difícil, está extremamente estressado, ele pode causar uma condição chamada eflúvio telógeno. O que que é o eflúvio telógeno? É a passagem direta da fase anágena de um fio para a fase telógena, que é a fase final de queda do fio. O nosso fio pode crescer na fase anágena de 3 a 6 anos, por exemplo, né? Uhum. Então, aquele fio, por exemplo, que tem 1 ano, por exemplo, de crescimento e teria, por exemplo, mais 5, após um estresse muito importante, ele pode passar diretamente dessa fase anágena, que ele teria mais 5 anos, diretamente para a telógena. Olha só. Mas daí não chega a ser uma alopecia, é uma outra condição. É uma outra condição, mas muito comum. Nossa. Geralmente, quando cessa o gatilho, né, seja que foi estresse, uma desnutrição importante, por exemplo, ele tende a voltar, Olha né? só. Ele tende a voltar aos nossos fios. Um dos exemplos, grandes motivos que me procuram em consultório, por exemplo, tá?
pós-infecção importante, como por exemplo, Covid, tá? Em torno de mais ou menos 2 meses depois da infecção, realmente a pessoa nota a queda de cabelo. Por quê? Porque a fase catágena e telógena, tá? Eles realmente duram em torno de 2 meses, mais ou menos. Então, aquele paciente que teve ou um estresse importante, por exemplo, ou teve uma infecção importante, como por exemplo, acabei de citar, Covid, né? Em torno de 2 meses depois a pessoa nota realmente a queda de cabelo. Então, às vezes, pode ter passado 2, 3 meses, a pessoa nem associa mais com aquele estresse e o cabelo pode estar caindo por conta daquilo. Exatamente. Quando a gente encontra o paciente em eflúvio telógeno, a gente sempre questiona em torno de 2 meses, mais ou menos, o que que aconteceu na vida dela. Ai, olha que interessante. Muito interessante, porque às vezes a vida segue, a gente já nem lembra mais, né, do que estava nesse pico de estresse, então e o que que é considerado uma queda de cabelo normal, que a pessoa pode estar perdendo ali no dia a dia, que seja considerado normal, e o que que já começa a ser preocupante? Carol, é uma excelente pergunta, tá? Hoje em dia, tá, a gente considera uma queda capilar normal entre 100 a 150 fios de cabelo. Depende muito. Algumas pessoas são mais calvas, então pode ser que 150 fios para ela já seja muito, tá? Mas, claro, ninguém sai contando fio por fio, né? Então, geralmente o paciente que ele nota um aumento da intensidade, certo? Da queda capilar, vai tomar seu banho e aí puxa aquele chumaço de cabelo. Isso já é considerado fora do padrão, né? Começou a notar as entradas, por exemplo, começou a notar mais rarefação. A pessoa se olha no espelho e começa a notar que está começando a enxergar mais o seu couro cabeludo, por exemplo. Quando chega no estágio desse, pode chegar a significar que a pessoa chegou a perder até 40% da densidade dos fios, Nossa, né? e isso é em quanto tempo, assim? Como que é esse para chegar nesses 40%, é de um dia para o outro, demora um tempo, como que é isso? Não, geralmente não é tão rápido assim, Uhum. mas as pessoas simplesmente após um banho ou depois de uma foto. Hoje em dia é muito fácil a gente tirar foto com o celular, né? E a pessoa nota, olha, tô enxergando meu couro cabeludo. Geralmente não é da noite pro dia, mas a pessoa tem um dia que ela simplesmente nota. Uhum. E quais são as principais causas da perda de cabelo? Vamos falar, fazer uma listinha, né? Um checklist. Olha, eu diria que hoje em dia são muitos fatores que podem fazer a gente aumentar a queda capilar, né? Mas dentre os principais fatores que me procuram no consultório, estresse, ansiedade, né, preocupações, isso pode realmente gerar uma condição chamada eflúvio telógeno, né? Uma desnutrição, né? A pessoa que emagrece rápido demais, por exemplo, né, pode causar uma deficiência de vitamina, deficiência de sais minerais, né? Ahn, Pessoas que fazem muito dano físico no cabelo, fazem alisamento, por exemplo, né? Fazem tração no cabelo, deixa o cabelo muito amarrado, pode intensificar a queda de cabelo. Higiene, né? E aí nós estamos falando sobre, às vezes, não é nem a falta do banho, às vezes, do lavar o cabelo, mas o contrário também, né? Às vezes o excesso, né? O Também, excesso também eventualmente pode pode. causar. O excesso também, às vezes, pode causar, né? Ahn, Bom, nós temos a condição genética, né? Que não muda, né? Não tem como mudar isso, certo? Uhum. E o que é a condição genética? A pessoa, como que identifica isso? É sempre uma doença? Como que é, né, nesse sentido, assim, para o mais leigo entender, né? Hum.
Eu não diria que isso seria bem uma doença, né? Mas é uma condição que a pessoa carrega. A gente se baseia mais, tá? Principalmente, tá? Através realmente dos parentes, né? Os pais, né? Tanto pai como mãe, tios, irmãos, né? Quanto mais pessoas calvas tiver, né? Maior a chance de realmente tu desenvolver realmente a calvície, Hum, né? Muitas pessoas pensam, eu só por lado da minha mãe, que às vezes tem uma calvície, então não vou ter. Não, não é bem verdade isso, né? e pode ter também, Pode ter também, né? olha só. Hoje tem estudos, inclusive, que apontam que a chance de um homem não desenvolver nenhum grau de calvície pode chegar em torno de 10%. Nossa, é pouco, né? É muito pouco, o que realmente aquele homem que vai chegar até 80 anos e ter 0 grau de calvície. Nossa, praticamente todo mundo vai ter, então, Olha, uma boa parte da população, algum momento, provavelmente pode desenvolver sim. vai desenvolver. E, doutor, com relação às vitaminas, tem alguma vitamina específica que, quando falta, causa maior queda de cabelo? Sim, né? Sobre as vitaminas, tá? Hoje a gente tem que ter um certo cuidado, porque todo mundo pensa que deficiência de vitaminas que fazem queda de cabelo, mas não é bem assim. Tem algumas vitaminas que tanto a deficiência causa queda de cabelo, assim como o excesso. O excesso dela também cai cabelo. Então, nada de sair numa farmácia e sair comprando polivitamínicos e tomando por conta, né? Ah, é? Eu não sabia disso. Sim, O excesso, então, também pode ser prejudicial. o excesso também, né? A mais conhecida é a vitamina A. Ah, é? Nossa. Uhum, a vitamina A. Tanto o excesso, né, como a deficiência dela causa queda de cabelo. Então, o ideal seria sempre fazer os exames, ter um acompanhamento médico para saber exatamente a medida ali. Exatamente, tá? Se a pessoa nota, né, alguma queda de cabelo, o mais importante seria realmente procurar uma assistência, né, de um profissional que possa cuidar, né, olhar através dos exames de sangue, né, olhar como um todo, para evitar realmente tanto deficiência como excesso das vitaminas. Nossa, olha, uma baita informação para o pessoal, né? Porque eu, por exemplo, achava que só a falta de vitamina que causava a queda. Então, daqui a pouco tu tá indo numa farmácia, se enchendo de vitamina e tá piorando a situação, né? Exatamente, exatamente. E te digo que ocorre muito no consultório, tá? A pessoa está tomando um polivitamínico, né, geral, e quando aponta exame de sangue, a pessoa já está até com uma certa toxicidade. Isso aí pode acabar acontecendo. Sério? Acontece bastante no consultório. Não tinha ideia disso. Muitas pessoas entram em certo desespero quando começa a cair o cabelo, né, e associa que é a deficiência de vitaminas. Chega numa farmácia e acaba tomando alguns comprimidos que muitas vezes ele não tem nem conhecimento que realmente carrega aquele comprimido. Uhum. E aí só piora a situação. Muitas vezes sim. Olha só. E doutor, eu vi o pessoal com bastante dúvida sobre o tal do tá em alta agora, né, o Monjaro e o Ozempic. Isso realmente afeta, causa queda de cabelo, não causa, é mito? Como que o senhor tem para me dizer sobre isso? Certo. Sobre os agonistas de GLP-1, né, as famosas canetinhas. Isso. Bom, ele pode causar queda de cabelo, sim. Principalmente quando? Quando ele causa uma desnutrição, tá, mais severa, ou quando ele causa um emagrecimento rápido demais e chega a ponto de causar um estresse no nosso organismo. O que que acontece? O nosso corpo entende que o nosso cabelo é muito supérfluo, entende? Então, quando o nosso organismo entra em estresse, ele tende a preservar energia para funções vitais do teu corpo,
né? Ele vai preferir dar mais nutrientes, suporte pro teu coração, pro teu cérebro e não pro teu cabelo, entende? Olha só. Então, em relação a quando a gente usa esses agonistas de GLP-1 ou quando a gente tem forte emagrecimentos, se tu tiver deficiência, principalmente proteína, por exemplo, o teu cabelo, ele pode sofrer uma intensa queda. Então significa que sim, o Mounjaro e o Ozempic causam queda quando muito intenso, digamos assim. Causam principalmente quando não tem um acompanhamento, né, adequado, acompanhamento de um médico, de um nutricionista junto. Conheço pacientes que usam os agonistas de LP1, entretanto, tem um bom acompanhamento de um nutricionista, um bom acompanhamento de um médico nutrólogo Uhum, e diminuem essa queda. interessante. Então, o bom é sempre ter um acompanhamento médico. Sim, Saber ter um profissional ali do lado que saiba, né, te ajudar. exatamente, Hum. exatamente. E doutor, lavar o cabelo em excesso, então, ele realmente faz o cabelo cair mais ou isso é um mito? Eu diria, tá, que essa pergunta, no geral, é um mito, tá? Por quê? Na verdade, o lavar cabelo, ele faz a limpeza, né, dos nossos fios, do couro cabeludo, certo? E apenas isso. Pessoas que às vezes ficam dias sem lavar o cabelo, às vezes dizem, doutor, tô notando mais queda. Na verdade, tu tá tirando fios que já caíram, e porque tu ficou mais dias sem realmente lavar o cabelo. Ah, entretanto, tá, pode intensificar a queda de cabelo se o produto que tu utiliza, o shampoo que tu utiliza, o condicionador que tu utiliza, ele propiciar uma inflamação em couro cabeludo. Se tu estiver utilizando produtos errados ou lavando da maneira inadequada, por exemplo, tomando banhos com água muito quente, né, secando o cabelo com um secador muito quente próximo do couro cabeludo, fazendo muita tração no pentear o cabelo, e isso pode realmente afetar a queda, mas não porque tá lavando o cabelo, não é bem Não a limpeza do cabelo em si. exatamente, não por causa da limpeza. Uhum. E a falta, agora vamos falar do contrário, né? Quando a pessoa lava muito pouco o cabelo, o que que isso causa? Bom, a pessoa que realmente lava pouco cabelo, tá? Tu pode fazer um acúmulo de bactérias no couro cabeludo, tá? Pode mudar a microbiota do couro cabeludo e isso aumentar um processo inflamatório nele, tá? Isso pode acabar acontecendo, certo? E isso pode aumentar a queda de cabelo. Então, tanto a falta quanto o excesso ali. Isso podem, podem gerar. Mas o lavar o cabelo, se apenas pela lavagem dele, pela limpeza do couro cabeludo, a princípio isso não causaria queda. A limpeza em si não é um problema, mas daqui a pouco o produto errado ou o procedimento Exatamente, após, né? Interessante para o pessoal exatamente. saber também. Bem interessante. Doutor, e a história do alisamento capilar, que já foi muito discutida por aí, né? Realmente prejudica o cabelo, não prejudica, causa queda? O que que acontece com o tal do alisamento? Bom, sobre o alisamento, tá? O que que acontece? Ele sim pode propiciar queda de cabelo, tá? Principalmente quando há uma reação no couro cabeludo, tá? Muitos alisamentos são utilizados ainda o formol, tá? Que ele propicia realmente uma inflamação de couro cabeludo, ou alguns produtos que, ao entrar em contato com a chapinha, por exemplo, com calor, ele volatiliza uma substância que acaba formando formol no final, tá? E acaba realmente inflamando o couro cabeludo e acaba prejudicando, né? Então, mesmo que. Mas isso acontece com todo alisamento ou tem alguns que realmente não têm o formol? Hã, tem alguns alisamentos que eles não contêm formol, tá? Mas hoje em dia a maioria, tá, dos alisamentos realmente ele tem formol ou algum componente do formol. E aí, na hora que tem o contato ali com o calor, com a chapinha quente, ele libera. Ele libera, né? Hum. Lembrando que o alisamento, né, ele acaba danificando muito a haste
do fio, né? Ele quebra as pontes de disulfeto formados, né? Que realmente são ligações que fazem a ondulação do cabelo. Para ele ficar realmente reto, tu tem que quebrar essas pontes de sulfeto, né? E muitas vezes tu quebra ela permanentemente, mas tu faz zonas de fragilidade. E é mais prejudicial para quem tem o cabelo cacheado, por exemplo, naturalmente, ou indiferente, se a pessoa só tem um ondulado? Como que é esse nível de estresse para o cabelo, digamos assim, né? Bom, o alisamento ele vai ser sempre prejudicial, Uhum. tá? Ele vai ser sempre prejudicial. Quem tem um cabelo mais ondulado, tá? O procedimento provavelmente vai ter que ser mais intenso. Então, o prejuízo vai ser maior. Aquela história do shampoo 2 em um, é verdade, é mito, dá para confiar? Me conta um pouquinho. O que que eu vou te dizer? A promessa do shampoo 2 em um, tá? Ele é muito limitado. Por quê? Tá? O shampoo, tá? Ele tem que ter um pH mais alcalino. Por quê? O pH mais alcalino, ele vai fazer realmente a abertura da cutícula, da haste do fio. E a abertura da cutícula que tu consegue fazer a lavagem da sujeira, né? Uhum. Através do detergente, do shampoo. O condicionador, ele vai fazer o contrário. Ele tem que ter um pH mais ácido para fechar essa cutícula de volta. Então, um produto que ele faz os dois, como que ele vai abrir a cutícula e fechar ao mesmo tempo? Ah, faz sentido. Entende? Então, o shampoo 2 em um, né, ele sempre vai ser pior do que tu usar eles separados. Uhum. Que não tem essa mesma capacidade, digamos assim. Exatamente. Interessante. E como que a pessoa pode diferenciar, ou se tem alguma maneira de diferenciar em casa, ou se é melhor sempre procurar um médico, né? Como que diferencia a queda capilar normal da alopécia, por exemplo? Bom, sempre quando o paciente ele notar aumento da queda de cabelo, né, seja na lavagem, seja no travesseiro, tá notando cair mais, certo? Ainda mais se tiver familiares que já têm uma tendência à calvície, essa pessoa deve procurar ajuda, Uhum. né? Deve fazer uma avaliação, né, através da tricoscopia, né, através do exame macroscópico, né, através de fotografias, a gente consegue, né, fazer um acompanhamento e ver se realmente é normal ou não. E doutor, quais são os tipos de alopecia mais comum que tu vê no consultório, assim? O que que mais acontece? Bom, a alopécia mais comum que eu vejo em consultório é a alopécia androgenética mesmo, Uhum. certo? A famosa calvície, Uhum. né? Tanto a masculina como a feminina também. E tem outros tipos? Como que é? Existe. Existem outras alopécias, né? hum, não tão comuns, né? Como alopécias cicatriciais, né? Ah, existem alopécias, né, onde o processo inflamatório ele é mais intenso, né, e realmente mata o folículo mesmo, né? E a gente consegue, através de uma boa tricoscopia, né, e através de uma biópsia, quando necessário, né, a gente consegue fazer o diagnóstico, né? Uhum. Mas, felizmente, não são as mais comuns. A Uhum. mais comum realmente é a alopecia androgenética. Essas outras são mais graves. São, São mais graves. diria que sim, né? Mas uma coisa que recebo muito em consultório, né? ah, mulheres, né, que realmente têm alopecia padrão feminina e nem sabia que mulher ficava calva, né? É verdade. E nesse caso, assim, para quem descobre que tem alopécia, existe chance real do cabelo voltar a crescer? Ou precisa fazer um implante? Como que é? Bom, a alopecia androgenética é uma condição progressiva, na verdade, né? Então, enquanto ocorre o processo inflamatório, né, no folículo, o fio ele vai realmente enfraquecendo.
né? Todo mundo acha que um folículo capilar ele produz um fio de cabelo e na verdade, né, ele pode produzir de 1 até 5 fios de cabelo aproximadamente. Nossa. Pois é. Então, com a progressão da alopecia androgenética, há um certo processo inflamatório e um enfraquecimento crônico desse folículo. Então, aquele folículo que antes conseguia produzir, por exemplo, 4 fios de cabelo, com o tempo ele vai começar a produzir 3, 2, 1, até que realmente o último cai. E no momento que o último folículo cair, se ficar muito tempo sem nascer outro, o poro da pele fecha e aquele folículo realmente Não nasce cicatriza. mais. Não nasce mais. Olha só. E aí o que que faz? Como que funciona o tratamento para recuperar isso? Então, uma boa pergunta. O tratamento da alopecia androgenética seria tentar estimular esse folículo novamente. Então, aquele folículo que antes produzia, por exemplo, 4 fios e hoje está produzindo um, é estimular ele para tentar voltar a produzir mais novamente, certo? Então, o tratamento, a gente tenta recuperar parte dos fios que realmente se foram. Uhum. Entretanto, aquele folículo que perdeu o último fio e o poro fechou, ali não há nenhum tratamento clínico que consiga reverter essa situação. Apenas o implante capilar. Ah, é? Nossa. Uhum. Então, o ideal seria a pessoa não esperar chegar nesse extremo para E- procurar ajuda. exatamente. No caso da alopecia androgenética, quanto mais cedo o paciente procurar ajuda, melhor. São menos folículos que cicatrizam. Interessantíssimo saber disso. E agora voltando um pouquinho, né, para os cuidados no dia a dia. A história do shampoo anti-queda, ele funciona? É marketing? Bom, sobre o shampoo anti-queda, tá? No geral, eu digo que não existe, tá? Que não funciona. Por quê? Vamos pensar, tá? O principal medicamento que é utilizado, um medicamento tópico, que é utilizado para queda de cabelo, o minoxidil tópico. Uhum. Tem uma vida extremamente curta, né? Precisa ser passado 2 vezes por dia, senão não funciona. E tem que deixar o máximo de tempo possível no couro cabeludo para ter algum efeito. Tu já imaginou um shampoo que tu vai utilizar e tu vai enxaguar o couro cabeludo e depois de 5 minutos? A gente brinca geralmente que o ralo do teu banheiro está sendo mais tratado que o teu próprio cabelo, Uhum. né? Nesse caso. A não ser que esse shampoo ele tenha alguma medicação que diminua a inflamação do teu couro cabeludo. Uhum. Se isso acontecer, aí sim ele pode ter um certo efeito, né? Mas não sendo isso, não há shampoo milagroso. Uhum. É, o pessoal acredita em muito milagre por aí, né? Sim, hoje em dia, né, se vende muito produtos que prometem resultados, mas infelizmente a maioria não é bem assim. É, exatamente. E agora o doutor citou o minoxidil, eu já tinha ouvido falar. Hã, ele funciona para depois então que o poro fecha, ele resolve ou tem que ser antes? Ele ajuda a estimular? Como que é esse processo dele? Depois que o poro fecha, não tem mais o que fazer, Não tem tá? mais. Ali o folículo realmente cicatrizou, só realmente um implante capilar para recolocar um novo folículo, Entendi. certo? O minoxidil, tá? Ele foi um medicamento descoberto por volta de 1950 como um antihipertensivo, na Nossa, verdade. Só que se via que as pessoas que utilizavam ficavam cabeludas e peludas, olha só. né? Então, como medicamento antihipertensivo, você viu que não era tão interessante. Entretanto, como um medicamento, né, utilizado para calvície, era excelente. E ele é sempre uma receita igual dele ou ele é dosado de acordo com que a necessidade da pessoa? Por exemplo, eu posso tô vendo que eu tô com falha no cabelo, eu vou na farmácia e compro o minoxidil ou como que funciona isso para o pessoal saber?
Bom, na verdade, tá, o minoxidil, ele tem dose diferente para o homem e para a mulher, e cada um responde de certa maneira, Uhum. certo? Então, tem mulher que começa, por exemplo, com 0,5 miligrama e já tem um bom resultado, assim como algumas começam com até menos, com 0,25, né? Hum. Homem geralmente utiliza uma dose maior, tá? A questão do minoxidil, tá? Ah, aqui no Brasil não é possível tu encontrar em farmácia, né? Tu apenas vai encontrar o minoxidil em farmácia de manipulação. Uhum. Só que o minoxidil, ele é um medicamento muito difícil de manipular, né? A formulação dele é muito difícil. São muito poucas farmácias de manipulação que realmente conseguem oferecer um minoxidil de alta qualidade. Então pode ser que muita gente aí tá usando e não nem tem feito o efeito certo. Não apenas isso, tá? Como algumas pessoas que compram minoxidil em algumas farmácias de manipulação, pode ser que tenha até efeito adverso. Começa a ter palpitações ou algum efeito adverso, às vezes pela manipulação. Isso pode acabar acontecendo. Sério? Nossa, eu não sabia disso. Sim, E algum outro efeito colateral? O que que ele causa? é muito raro os efeitos adversos do minoxidil, na verdade, né? Mas ele como ele é utilizado numa dose muito baixa, né, não deveria dar tanta repercussão hemodinâmica, mas dependendo da formulação, pode ocorrer, por exemplo, palpitações. Nossa, olha só, nem sabia disso do minoxidil. Achei que qualquer um era funcionava assim. Não, o minoxidil oral é tão difícil de manipular que geralmente quando eu entregava a receita para o meu paciente, ele geralmente na próxima consulta, doutor, não comecei a usar porque ou porque não encontrou farmácia que manipulasse, né, que é o que mais acontecia, ou até encontrava, mas demorava para fazer a entrega. Olha só. Doutor, e tem alguma receitinha? O pessoal adora a tal da receitinha, né, a Hum. dica. Tem algum alimento, alguma vitamina que a pessoa possa tomar que ajude a crescer mais cabelo, a evitar queda? Bom, não existe receita de bolo, na verdade, Hum, tá? Mas alguns cuidados que a pessoa tem que ter, né? Principalmente a pessoa que não gosta de ingerir carne, por exemplo, né? Uma das maiores causas realmente de queda capilar é deficiência de proteína. sério? Não sabia disso. Uhum. Então uma pessoa, um vegano, um vegetariano, tem maior falta? Sim, inclusive uma grande parte dos meus pacientes, né, realmente não gostam de comer carne ou tem uma tendência a ser vegetariano, né. Porque tu sendo vegetariana, tem outros tipos de proteína, né, mas eu acredito que não compense no mesmo nível que a carne, né? Bom, a carne também, ela é uma das nossas principais fontes de ferro, certo? E aí nós temos, ah, o ferro M e a não M, certo? Então, é muito difícil, tá, uma pessoa vegetariana realmente conseguir fazer toda a suplementação, certo? E realmente queda de cabelo é muito mais comum nesse público. Uhum. Nossa, olha, uma coisa interessantíssima, eu não tinha nem ideia disso. Outra questão, por exemplo, né? Quem não ingere tanta carne tem uma tendência maior a ter uma vitamina B12 baixa, por exemplo, Hum. que uma das nossas maiores fontes de B12 vem da carne. Vem da carne, Uhum. olha só. Né? Também é uma das nossas maiores fontes para zinco. Zinco é essencial, tanto para ter uma pele bonita como um cabelo bonito. Uhum. Nossa. E tem alguma vitamina, a B12, por exemplo, ajuda a evitar a queda? Ou... Muito. Inclusive, a deficiência de vitamina B12 é um dos maiores motivos da minha procura no consultório, Nossa. inclusive. E ela gera um cansaço maior também na pessoa, né? Essa falta. Gera. A deficiência de vitamina B12, tá? Ela pode gerar.
muita indisposição na pessoa, né? A pessoa sente como se estivesse com baixa energia, Uhum. pode propiciar cãibras nas pernas, pode propiciar pequenos hematomas nas pernas, por exemplo. Aquele paciente que diz, doutor, olha só, eu não me bato, não bato as pernas e tá aparecendo esses roxinhos. Muitas vezes tem que ver se tua vitamina B12 não tá baixa. Olha só, não tinha ideia disso. Mas lembre-se de sempre, né, antes de tomar, né, uma vitamina B12, um zinco, né, sempre procurar a ajuda médica para ver se realmente há deficiência nos exames. Que não tem como a gente adivinhar que tá faltando a B12 ou qualquer outra vitamina, né. O ideal é sempre procurar o médico e ver o que exatamente está acontecendo. Exatamente. Ó. E doutor, existe o risco de a alopécia, se não tratada, evoluir para uma perda definitiva dos fios? Sim, né. Inclusive aquele paciente, né, que demora muito tempo para procurar uma ajuda, ele pode realmente avançar, né, as fases da calvície. A calvície ela vai desde o grau 1 até o grau 7. Então, às vezes, chega um paciente num grau mais avançado, num grau 6 ou num grau 7. Quando eu trabalhava com implante capilar, por exemplo, né, infelizmente eu recebia muitos pacientes com bastante complexados, né, em grau 7, Nossa. que esse tipo de grau de calvície, infelizmente, a gente contraindicava a cirurgia. Por quê? Porque a pessoa não tem mais área doadora suficiente para cobrir uma área tão extensa, geralmente. Mas a pessoa ficava tão complexada que teve gente que me pedia, doutor, por favor, coloca qualquer coisa aqui em cima só para voltar a ter a sensação que eu tenho alguma coisa. Nossa, é nesse nível, Nesse nível. olha só. E a pessoa que ainda não tem a queda de cabelo, mas ela sabe que o pai tem calvície, de repente a mãe, alguém da família, o que que dá pra ela fazer pra, de repente, estender esse prazo até começar a ter queda? Existe alguma coisa pra evitar a queda? O que que a pessoa que ainda não tem a queda, né, eu digo a queda em alta quantidade, né, em alto volume, porque eu acredito que a queda todo mundo tem ali em certa quantidade, né. Bom, seria interessante a pessoa tentar manter um hábito de vida saudável, né? Manter uma dieta equilibrada, né? Cuidar a rotina, se a tua rotina está muito estressante ou não, né? Tem pessoas até que não têm uma vida tão estressante, mas tem uma rotina tão corrida, e isso pode propiciar, certo? Cuidado com hábitos como, por exemplo, o tabagismo, né? Quem tem hábito realmente de fumar, ele influencia diretamente no folículo, né? Sério? Exato. Hum, Nossa. Por exemplo, no implante capilar, né, a pessoa que realmente fuma, o pós-operatório geralmente dura em torno de 1 ano, mais ou menos. Quando a pessoa realmente fuma, eu já dizia, teu pós-operatório vai durar pelo menos 1 ano e meio. Nossa, faz muita diferença então. Toda a diferença. No implante capilar, por exemplo, aumenta o risco de necrose. Hum. Bom, cigarro não é bom pra nada, né, Não. só causa malefícios. Exato, né, outro hábito também que pode propiciar um pouco mais a queda de cabelo é o consumo de álcool, né, então, é interessante a pessoa cuidar um pouco desses hábitos, né. E doutor, em que momento que tu diria assim: "Olha, procure um tricologista", em que fase, digamos assim, né, porque então tem esses níveis ali de alopécia, níveis de queda, em que momento que a pessoa deve se olhar e pensar: "Bom, preciso marcar um tricologista, preciso ir consultar", né? Bom, quando a pessoa notar intensificação de queda de cabelo, sim, a pessoa realmente sempre deve procurar ajuda, né, para a gente poder fazer um bom exame físico, né, a tricoscopia, né, ver se há deficiências de realmente vitaminas, sais minerais. Se a pessoa realmente já sabe que tem uma tendência à alopecia androgenética, né? Meu pai é calvo, grau avançado, grau 6, grau 7, por exemplo. Já tenho um irmão que realmente já está desenvolvendo. Eu diria que seria interessante, tá? Depois dos 30 anos, pelo menos,
já começar a fazer uma consulta. Hum. Porque por mais que a teu olho tu não consiga enxergar, nós profissionais que quando fazemos a tricoscopia, a gente consegue enxergar. Doutor, mas assim, tu estava comentando então que pode chegar em algum nível que a pessoa já não consegue nem o implante mais? Como é que é isso? Excelente pergunta. Bom, como que funciona o tratamento com implante capilar? Na verdade, né, a gente acaba utilizando folículos da uma região chamada área doadora. O que que acontece? O paciente que tem uma calvície muito avançada, que a gente chama de grau 7, ele ainda tem cabelo, tá? Na região posterior da cabeça e na região lateral. Por quê? Geralmente, essa região, os folículos, ele tem uma imunidade a dihidrotestosterona, que realmente é um hormônio que faz realmente cair o cabelo, tá? Na alopecia androgenética. Então, esses folículos especiais que nós utilizamos no implante capilar, a gente tira da área doadora, folículo por folículo, e realoca ele onde realmente precisa. Ah, então para fazer o transplante é retirado partes ali de onde ainda tem cabelo para inserir onde não tem mais. Falando na Exatamente. linguagem da população brasileira, média. Exatamente. Então, na verdade, a gente não cria cabelo, a gente apenas realoca ele. Então, Hum. existe um certo limite que a gente consegue realmente fazer um implante capilar. A gente tira em torno de uns 25, 30% mais ou menos de uma área doadora e realoca ele. Então, da onde a gente tira da área doadora, não nasce outro fio. Então, por Hum. isso, né, quando a pessoa chega numa calvície grau 7, infelizmente, né, hum, a área, né, a ser coberta é muito extensa. Então, contraindica a cirurgia. Nesses casos, infelizmente, uma das soluções, tá, é realmente a prótese, que seria a famosa peruca. Eu nunca tinha ouvido isso, doutor, de que tem casos de transplante capilar em que a pessoa tem que botar peruca, tem que botar outro Não, cabelo. não. O Como que é? implante capilar já não resolve mais. Se a pessoa quer ter cabelo, somente colocando peruca. Porque não há tratamento realmente não há tratamento disponível para ela. Então essa história de, vou deixar perder todo o cabelo para depois eu vou lá e faço um transplante capilar. Então isso é mito. E isso é um mito, né? A não ser, tudo depende, na verdade, também qual que é a expectativa do paciente, Uhum. né? Então, aquele paciente que tem uma calvície muito avançada, grau 6, grau 7, por exemplo, e acha que vai fazer um implante capilar e vai voltar a ser um John Travolta, Hum. isso é um mito, E né? se a pessoa quiser, eu tenho então grau 7, né? E quero voltar a ter muito cabelo. Tem que ser com cabelo doado, então tem que ser com outro. Bom, essa é uma excelente pergunta, né? Então, na verdade, tá? Não existe ainda, certo, o transplante capilar heterólogo, ou seja, né, retirado fios de outra pessoa, tá? Hum, Sempre tem que ser os fios da pessoa própria, né, que não é o funciona se for transplante de outra autólogo. pessoa. Não, ele Olha dá só. rejeição. E eu não sabia Tem que disso. ser com os fios da própria pessoa. Teoricamente, a gente pode retirar fios de qualquer parte do corpo e realmente implantar no couro cabeludo, né? Uhum. Claro, entretanto, tem alguns fios que não são tão interessantes, né? Por exemplo, já me perguntaram, doutor, posso retirar o fio da axila e colocar no meu couro cabeludo? Teoricamente pode. Só que esses fios, eles têm, por exemplo, uma glândula sebácea, uma glândula sudorípara diferente, né? Ela é maior. Então, as chances de tu ter odor, por exemplo, mudar a sudorese do couro cabeludo também aumenta. Então, são Claro, fios nossa, faz não todo sentido. interessantes. Não tinha pensado nisso. Então ainda tem lugares específicos que é melhor de retirar do que de outros no corpo. Sim, quando há a necessidade de realmente usar fios de outra região, né? Usar a técnica body hair, que nós chamamos, certo? Hum,
Os sítios mais utilizados, por exemplo, peitoral, barba, certo? São regiões que são comumente utilizadas. Entretanto, a gente tem que lembrar que não há geralmente uma quantidade tão grande assim para poder ser utilizado. E no caso das mulheres, doutora, eu sei que eu, inclusive, né, várias mulheres sofrem bastante com aqueles buracos na sobrancelha, né? Como que faz nesse caso? Bom, existe tratamento, tá, para sobrancelhas, certo? É possível fazer estímulo através de mesoterapia, por exemplo, certo? Ah, as mulheres que realmente têm falha de sobrancelha, se o tratamento clínico ele é insuficiente, existe possibilidade de fazer o implante em sobrancelha. Olha só. A gente utiliza fios, né, geralmente do couro cabeludo, fios mais finos, mais delicados, e é realmente realizado o implante de sobrancelha. Entretanto, né, a pessoa tem que lembrar que ela vai ter que ter um certo cuidado, né? Vai ter que realmente aparar de 20 em 20 dias, 30 em 30 dias, depende muito de cada caso, porque ele vai crescer também, não como mais o cabelo, mas semelhante, Cresce mais do que o fio da sobrancelha mesmo. cresce. Então há um certo cuidado. Interessante, interessante. E doutor, para quem tá sofrendo com queda capilar, seja em qualquer um dos graus, né, que mensagem o senhor deixaria para essa pessoa? A pessoa que está sofrendo, tá com queda de cabelo, em primeiro lugar, ela tem que ter o reconhecimento. O reconhecimento que realmente precisa de ajuda. Eu tenho muitos pacientes que, até ele realmente ter coragem de realmente marcar consulta, ele deixa avançar muito a calvície, né? Ele deixa, ano que vem eu consulto, daqui a 6 meses eu consulto. Mas lembrando que quando tu me procurar daqui a 6 meses, daqui a um outro, é outra calvície, é outro A estágio. situação vai piorando, né? A situação dela tende a piorar, né? Temos que lembrar que calvície não tem idade de estabilização. Olha só que interessante. Então, um recado que fica é não tenha vergonha de procurar um médico, né? Tá vendo que tá com problema, tem histórico familiar, procura, né? Faz uma consulta que seja para ver qual é o próximo passo, né? Exatamente, né? Uma revisão e uma consulta médica sempre é bem-vindo. E doutora, eu vejo muito, as pessoas comentando, né: "Ah, estava grávida e meu cabelo ficou maravilhoso, depois que o bebê nasceu piorou muito". O por que que isso acontece, né? Excelente pergunta, tá? O que que acontece? A mulher, quando ela está gestando, tá, ela tem variações hormonais muito grandes. Uma delas é o aumento do estrogênio, tá? O estrogênio, ele é maravilhoso para a fase anágena do cabelo. Então, aquele cabelo, ele continua crescendo, nutrindo durante a gestação por causa desse aumento de estrogênio. Quando a criança nasce e realmente há aquela mudança abrupta do estrogênio, depois de 2 meses, a mulher começa a perceber que começa a cair o cabelo. Então, é muito comum as mulheres me dizerem: doutor, quando eu estava grávida, meu cabelo era maravilhoso, não caía, tinha volume, mas depois que nasceu a criança, em torno de 2 meses depois, só ladeira abaixo. E doutora, tem uma queda do estrogênio e depois melhora ou só piora depois que o neném nasce, como é que é? Depende muito de cada caso, tá? Tem alguns fatores ainda que também influenciam, né, depois que a criança nasce. Por quê? Bom, tem o estresse realmente, né? Tá com uma criança nova em casa, né? Às vezes não dorme a noite inteira, mãe sofre com isso também. Às vezes, quase Ela, sempre. pois é, tem a questão nutricional da mulher, certo? Então a tendência é sim melhorar, mas ainda tem outros componentes que ainda pode atrapalhar a recuperação do eflúvio telógeno. E aí vale a pena realmente consultar para,
para Tomar alguma poder medida. ajudar. Uhum. Interessante. E eu já vi falar muito da história do mega hair também, né? As pessoas começam a usar o mega hair para ter mais volume no cabelo e acaba diminuindo o volume do cabelo natural. Isso é verdade ou é mito? Realmente atrapalha, não atrapalha? O que que acontece com quem bota o mega hair? Bom, em relação ao mega hair, uma boa parte do público feminino que me procura, certo? É por conta que quer se desfazer do mega hair, tá? O que que acontece? O mega hair, ele faz uma condição chamada alopécia de tração. Então, o que que acontece? Aquele peso, né, que o mega hair ele ocasiona, né, porque ele está preso em outros fios, por exemplo, ele acaba arrancando, né, com o tempo alguns fios do folículo. Por um período, tá, vai nascer outros fios, mas com a persistência disso, ele começa a cicatrizar esses fios, então eles não vão mais nascer, né? Ele prejudica, e fora que ele prejudica, pode prejudicar a haste também. Então, a alopecia de tração, na verdade, né, não é uma condição apenas do mega hair, né? Encontro muito também em mulheres, por exemplo, que gostam de usar o rabo de cavalo extremamente preso, né? Então, isso é muito comum, por exemplo, ver na área da saúde, né, onde os profissionais têm que utilizar realmente cabelos amarrados, né? É como Quando se tu estivesse agredindo aquele cabelo? exatamente. Então, o que que acontece? Tem muitas mulheres que inclusive começam a aumentar a hairline, que seria praticamente a tua franja, e começa a aumentar a testa, por exemplo. Uhum. Porque aí vai caindo mais para dentro ali. Vai fazendo alopecia de tração. Então, parte desses fios não voltam. Olha só que interessante. E eu vejo muitas mulheres comentando assim ao longo da vida: "Ah, eu antes prendia o meu cabelo e botava um piranhão ali para segurar, né, agora eu vou pegar, tem menos fios, então uma piranha já resolve". Então isso vai ocasionando com o tempo. Bom, seria sempre interessante, né, procurar ajuda médica para a gente poder fazer uma tricoscopia. E na tricoscopia a gente consegue realmente encontrar achados se realmente é puramente alopecia de tração ou às vezes também tem mais alguma coisa além. Ou pode ser outro fator, até o estresse, né, que nem a gente falou antes, tem várias causas para queda de cabelo, né, então acho Exato. que é importante ficar a mensagem aqui para o pessoal que não tente adivinhar qual é o motivo da queda, né, procura um médico, um especialista, principalmente em tricologia, que ele vai saber te ajudar te guiar nesse caminho, né. Exatamente, né? Infelizmente, tá? Queda capilar, ele é multifatorial, né? Inclusive, eu brinco com meus pacientes que a primeira consulta comigo, olha, venha preparado, porque eu tenho fama de matar os pacientes de fome, porque tem consulta que já durou 3 horas a primeira consulta. Sério? Uhum. Até descobrir a causa? Mas já agora uma dúvida que me surgiu, a pessoa já sai do consultório com diagnóstico? Ela já consegue descobrir a causa ali nessa primeira consulta? Como que funciona? Nem sempre, tá? Uhum. Nem sempre na primeira consulta a gente consegue fechar um diagnóstico. Depende muito a condição clínica, depende muito o que que eu encontro na tricoscopia. Uhum. Tem algumas tricoscopias, por exemplo, que podem indicar uma alopecia cicatricial, né? E aí eu precisar da ajuda de uma biópsia eventualmente. Uhum. Então, existem alopécias, mais difícil o diagnóstico. Mas a consulta demora tanto, então, por quê? Faz uma investigação ali da vida da pessoa? Como que funciona? Exato, né? Geralmente ele é demorado porque tudo pode, infelizmente, causar queda de cabelo. Uhum. Então, é importante que eu pergunte ao paciente questões nutricionais. Como é que é teu estilo de vida? O que que tem acontecido na tua vida até tu notar essa queda de cabelo, né? Eu preciso ver fotos, às vezes, dos teus familiares, Olha entende? que interessante. Faz uma Então, investigação da vida da pessoa. Que legal. exatamente. Tanto é que os exames, por exemplo, são a lista de exames que eu solicito, muitas vezes é grande porque eu preciso investigar
outras causas, investigar doenças que a pessoa pode nem imaginar que tem. Uhum. Nossa, fantástico. Então é realmente, não existe uma receita, né, esse é o motivo que todo mundo perde cabelo, não é assim, né? Não, não existe receita de bolo. Cada paciente, ele é único, entende? E, às vezes, um motivo que pode estar causando a queda de cabelo dele, não necessariamente é o mesmo que o outro, e mesmo que tenha motivos muito semelhantes, às vezes tem detalhes que fazem diferença. Um pode ter uma feitina mais alta, outro uma feitina mais baixa, e apenas através de realmente uma consulta realmente mais demorada, que a gente consiga dar atenção para o paciente, que a gente consegue desenvolver. Para pacientes, né, que têm já uma calvície um pouco mais avançada, né, hoje existe um teste que eu utilizo, tá? Um teste genético. Ele faz estudo de 26 genes da pessoa e ela consegue analisar como que a pessoa responde aos principais princípios ativos utilizados para a alopecia androgenética. Certo? Como que tu responde a uma dutasterida? Como que tu responde a uma finasterida? Será que tu responde tão bem assim a minoxidil? E Nossa, já consegue esse descobrir nesse teste. consigo descobrir nesse Olha teste. só que interessante. É um teste que eu coleto através de um suave oral, células da pessoa, né, através da mucosa oral, e ele é encaminhado. Infelizmente, tá, esse teste ele não é analisado no Brasil, certo? Ele é analisado em Barcelona, na Espanha. Eu encaminho o material até lá e em 30 dias eles me retornam com um laudo. O que que esse teste possibilita, tá? Eu consigo personalizar biologicamente o tratamento do paciente, certo? Eu recebo muitos pacientes que eles chegam para mim dizendo, doutor, eu não gostaria de usar tal medicação. Essa medicação eu não quero usar. Então, quando a pessoa faz esse teste, por exemplo, tá? A gente consegue analisar melhor como que vai ser a resposta. Daqui a pouco é um princípio ativo que nele nem funcionaria, então tá tudo certo, entende? Ou daqui a pouco ele diz, não, tu tem uma excelente resposta a ela. Então, às vezes, o paciente realmente reconsidera, olha, eu realmente tenho a comprovação que ele funciona comigo. Então tu consegue nesse teste genético identificar o que que o paciente vai responder bem ao tratamento e o que que não vai responder bem, então já nem faz nesse caso. Exatamente. Olha só. Ele consegue realmente biologicamente direcionar o teu tratamento. Inclusive, tá? Um dos procedimentos que eu faço para estimular o fio é a mesoterapia. E na mesoterapia eu consigo utilizar princípios ativos, né? ah, bem adaptado realmente ao resultado desse teste genético. E doutor, eu sei que tem muito homem que tem medo, né, da história do será que algum medicamento atrapalha no desempenho sexual, não atrapalha? O que que o senhor tem para me dizer sobre isso? Excelente pergunta. Bom, existe uma classe de medicação, tá, que são os inibidores de 5-alfa-redutase, a finasterida e a dutasterida, tá? O que os estudos apontam? Tá? Estudos apontam que em torno de 1% ou até menos realmente podem ter uma certa diminuição na questão sexual, na questão do libido, tá? Uhum. A maioria dos pacientes que às vezes podem realmente ficar preocupado com essa questão, tem que ver se não é se não é uma outra questão secundária, certo? Às vezes a pessoa está muito estressada, não faz muito estressante, andou ganhando peso, né? An- hum, e acaba não tendo um desempenho tão bom e acaba culpando a medicação, certo? Mas estudos apontam que realmente é em torno de 1% a chance disso acontecer. Ah, é muito baixa? É extremamente baixo. Olha só. Então, eu tenho muito poucos pacientes, tá, que realmente eu tive que suspender a medicação, tá, por uma questão nesse sentido. Esses dois princípios ativos, tá, o teste genético ele realmente aponta o quanto que tu consegue responder com elas. Então tem casos, por exemplo, se o homem, por exemplo, não responder bem a essa medicação, ele nem vai precisar usar.
Exatamente, Olha só. tá? Por isso que o teste é Então, tão importante. a pessoa não vai mais ficar na dúvida. Será que Uhum. eu estou deixando de utilizar um dos maiores princípios ativos da alopecia androgenética e não teria algum resultado? Ou teria? Então, mas quando a gente então quando a gente realmente faz o teste, nós temos certeza. Daqui a pouco a pessoa realmente nem teria algum resultado com ela. Ótimo. Então já resolve um monte de problemas aí no teste. Exatamente. Muito Ela bom. fica biologicamente direcionada ao tratamento. Muito bom. Inclusive, esse teste também aponta geneticamente se tu tem tendência a ter deficiências de algumas vitaminas, como por exemplo vitamina E, na vitamina B12, Olha né, só. zinco. Então, a pessoa que realmente, né, acaba tendo uma alteração, né, demonstra alteração genética, já sabe que tu vai ter que dosar B12, por exemplo, de tempos em tempos. Olha só. Já consegue fazer todo um caminho ali para seguir. Exatamente. Então, esse teste, na verdade, tá, ele ajuda para o cabelo, mas também ajuda para outras questões, até pele, por exemplo. Olha só que interessante. Então é muito bom para fazer. É, e a vantagem dele que é um teste único na vida, né? Porque a tua genética nunca vai Não vai mudar. mudar, é verdade. Exatamente. Então, tu fez o teste uma vez na vida, acabou. Já tem muitas respostas. E doutor, para quem daqui a pouco nos assistiu até aqui nesse podcast completo, aonde a pessoa pode te encontrar para de repente marcar uma consulta? O senhor tem um consultório? Onde que a pessoa te encontra? Atualmente, eu faço atendimentos em Ivoti, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Gramado. Bom, e nós vamos deixar o contato, tá, do Instagram, telefone, aqui abaixo. Perfeito. Então, quem quiser procurar o doutor, quiser agendar uma consulta, é só clicar aqui embaixo que vai ter todos os contatos.